Olá, meu amigo! Quanta alegria em te ver aqui presente! Nesta videoaula, estudaremos o capítulo 2 do livro Plenitude, intitulado Análise do Sofrimento. Como havíamos antecipado na videoaula panorâmica do livro, já nesses capítulos iniciais, Joana de Ângeles iniciará uma abordagem comparativa entre o cristianismo e o budismo, mostrando que um de seus pontos em comum é a busca de levar o homem ao autoconhecimento. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. O estudo desse trecho foi feito durante a videoaula panorâmica do livro. Todavia, a fim de refrescar o conteúdo em sua mente, ali aprendemos que o caminho não é eliminar o sofrimento, lembrando que ele é mecanismo de evolução de que necessitamos, mas sim superá-lo, o que só é possível suportando-o, como fez o Cristo. E para suportá-lo com equilíbrio, um instrumento que já foi apresentado é adquirir o hábito da oração. Vejamos que Buda entendia a luta para vencer o sofrimento como a única função da vida. Nós do mundo contemporâneo, muito imediatistas, faríamos de tudo para eliminá-lo simplesmente e viver os prazeres que a existência carnal propicia. Todavia, a sabedoria milenar já ensinava que esse não era o caminho, pois assim não haveria evolução do ser. E ao dizer que isso deve ser a constante preocupação do homem, serve de alerta para muitos de nós que ainda só pensamos em trocar o carro ou viajar. Repetimos, Deus não proíbe que busquemos esses prazeres. Todavia, é necessário lembrar de encher também e principalmente a bagagem do espírito, que não pode voltar sem valores espirituais, aqueles que as traças não corroem, únicos que nos valerão de algo na eternidade. Daí a justificativa para entender ser esta a única função da vida. Um pouco sobre Siddhartha Gautama. De acordo com as biografias populares, o Buda era um príncipe. Diziam os astrólogos da época que ele estava destinado a ser um grande governante ou um iluminado que ensinaria as pessoas a lidarem com o sofrimento. Seu pai, sabendo dessa previsão dos astrólogos, queria que ele fosse um governante. Então, fazia de tudo para escondê-lo dos doentes e do sofrimento em geral. Todavia, um dia ele saiu do castelo e, a partir daí, encontrou o sofrimento existente no mundo. É nesse ponto que se inicia a sua jornada de entendimento e superação do sofrimento. Se você quiser saber essa história em maiores detalhes, recomendo os 10 minutos iniciais da palestra de Cláudio Sinotti. O link você encontra na tela. Após tentar superar o sofrimento mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Buda encontrou a paz, portanto, ao optar pelo caminho do meio, que também é indicado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Note que tanto o Buda quanto o Evangelho não recomendam aspecto severo. Entretanto, também não sugerem tenhamos nós um comportamento vulgar. Seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Afinal, se os prazeres que uma pretensa jovialidade nos permitissem manchassem a nossa consciência, estaria sendo prejudicada a bagagem que o espírito levará ao desencarnar. E assim cairíamos novamente na visão imediatista, preocupada apenas com os prazeres terrenos. Antes de prosseguir, eu gostaria de voltar
na imagem de Buda meditando para que possamos fazer uma reflexão juntos. Corpo físico inerte e em posição de lótus. Seria essa a meditação que Buda propunha para alcançar a paz? Reconheço que não possuo gabarito suficiente sobre o budismo para responder se esse era ou não o sentido que Buda dava à meditação. E são diversos os conceitos dados a essa palavra, uns muito complexos, outros muito simplórios. Assim, prefiro entender meditação com base no conceito trazido por Joana de Ângeles no capítulo 8º. Meditar é aplicar a concentração na busca de Deus interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Podemos entender, portanto, a meditação como a busca por despertar as potencialidades divinas que estão latentes em nós. E esse é mais um trecho que nos remete à necessidade de nos aquietarmos. Fica até parecendo uma insistência do livro, mas com esse conceito, Joana nos convida novamente para o hábito da oração, tão simples, mas tão esquecido por nós. Depois de uma longa trajetória, Buda conseguiu iluminar-se, estabelecendo 4 nobres verdades. A primeira, que está sendo analisada neste capítulo, é que todos estão sujeitos ao sofrimento, seja ele a velhice, a doença ou a insatisfação em geral. As demais serão analisadas nos capítulos seguintes. Entretanto, em um rápido resumo, vejamos essas outras nobres verdades. A segunda é que todo sofrimento tem uma causa, deflagrada nesta vida ou em vidas passadas. Por sua vez, a terceira é que, cessada a causa, cessa o sofrimento. E por fim, a última nobre verdade de Buda seria a prática do caminho óctuplo como meio de eliminar o sofrimento e suas causas. Retornemos ao estudo da primeira nobre verdade, que é o objeto deste capítulo. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Primeira espécie, o sofrimento do sofrimento. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão conforme a estrutura íntima de cada vítima. Ao passar pelo sofrimento, a criatura que ainda não aprendeu a superá-lo com o equilíbrio que o conhecimento e a força de vontade proporcionam, aflige-se, tornando-se vítima do sofrimento do sofrimento. A dor macera os sofrimentos e desencoraja os psicologicamente frágeis. Quem de nós nunca passou por uma dor moral que dilacerou o nosso coração? O desespero de um filho quando do desencarne de seus pais é um exemplo muito comum. Muitas vezes ele perde o chão, literalmente. Tivesse uma fé robusta na existência da vida depois da vida e na providência divina que não deixa ninguém ao desamparo, é certo que passaria pelo sofrimento, pois o trespasse nesse mundo ainda é doloroso. Todavia, não se desesperaria, não incorreria nesse sofrimento do sofrimento. Mas como tudo nessa vida, lembremos, dizer é fácil, mas e se fôssemos nós colocados na mesma situação, será que não incorreríamos na mesma conduta ou pior? A dor leva a conclusões falsas. A questão que trataremos agora é muito importante para todos nós. Na minha opinião, se conseguirmos inseri-la em nossa vida, daremos um grande passo na busca de ser uma pessoa melhor, para com nós mesmos e para com os outros. Para tanto, citarei um caso. Tenho um amigo que sofre de artrose, aquela no grau mais alto que você possa imaginar. E para onde ele vai, cada passo que dá no chão leva consigo a bendita dor da artrose.
Vamos nos colocar no lugar dele por alguns instantes. Se você dá 5 passos até o banheiro, são 5 passos sentindo dor, e dor aguda. Nessas circunstâncias, você se julgaria apto a entender a realidade ao seu redor e, com base nisso, tomar decisões de maneira neutra, imparcial? Pense. Uma pessoa que vive sentindo dores tem a mesma leveza que uma pessoa em paz? Usemos o exemplo do relógio. Ele julga as horas corretamente se estiver regulado. Caso contrário, assim somos nós, e podemos extrair 2 lições desse trecho. A primeira é que quando estivermos passando pelo sofrimento do sofrimento, nem sempre a nossa verdade será a verdade verdadeira. A segunda é a necessidade de exercer a paciência para com aqueles que estão padecendo dores, físicas ou morais, e que acabam nos insultando ou errando conosco de algum modo. Muitas vezes não é por maldade, mas porque é um sofredor. Seu julgamento está viciado. E o que podemos fazer se este sofredor nos insulta com frequência? Resignar-se indefinidamente? Sim, resignar, como nos ensina o Evangelho. Porém, lembrando que resignar é aceitar a prova com paciência e buscar-lhe a solução. Você pode orar por esse sofredor. Faça o teste. Quero agora pedir licença a você para sair um pouquinho do tema sofrimento do sofrimento e adentrar um pouco mais na questão dos diferentes prismas de visão e, consequentemente, no dever de respeitar as opiniões alheias. Cada qual julga a realidade de acordo com as experiências por que passou no decorrer da existência. Um cachorrinho que sempre foi maltratado não pode ter a mesma visão a respeito dos seres humanos que aquele que sempre foi bem tratado. Ambos têm razão, de acordo com as suas experiências pessoais. Também somos assim. Julgamos os fatos da vida de acordo com nossas experiências pessoais, que formam o prisma através do qual vemos o mundo. Afirmar que a camiseta é azul, rosa ou verde se torna algo relativo. Daí a importância de respeitarmos as opiniões alheias, pois pode ser que é nosso prisma que está mais equivocado. Como o cachorrinho, essas experiências simás podem fazer com que adotemos posturas agressivas para situações que em nada representariam ameaça. Temos de lembrar que somos, todos nós, espiritualmente daltônicos, uns mais, outros menos. E para que não fujamos ainda mais do estudo desta videoaula, se você quiser saber mais sobre o tema, recomendo a história dos lençóis sujos. O link você encontra na tela. Segundo tipo de sofrimento, o sofrimento da impermanência. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas, e o responsável por esse resultado é a ilusão. Esse segundo tipo de sofrimento, o sofrimento da impermanência, é bem retratado pela figura da tela. O homem sonha em ter um carro esportivo, veloz e que chame a atenção. Ao adquiri-lo, sente-se um rei e desfila o carro pelas ruas. Porém, pouco tempo depois desse momento de prazer, muito fugidio, é visto reclamando das prestações muito altas e do IPVA e seguro anuais. Você já se deparou com alguém assim? Vira escravo do bem adquirido, que lhe pesa sobre as costas, sentindo-se sobrecarregado com as despesas para mantê-lo. Não estava ele movido pela ilusão? Acaso adquirisse um carro mais de acordo com o seu orçamento, certamente lhe sobraria uma margem financeira para eventuais contratempos que sempre surgem, e por ter essa margem, não se sentiria tão pressionado pelas despesas. Teria paz, enfim. É esse o sentido que extraímos da fala de Joana. Vejamos. Para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das possibilidades, constatando depois quantas dificuldades tem a enfrentar para manter essa conquista. A luta para possuir um automóvel último modelo expõe-no a compromissos pesados para o futuro. A imaginação estimula-o com a ilusão da posse, para averiguar
passado prazer que não tem condições para preservar o veículo adquirido, ou os móveis, ou a residência, enfim, tudo quanto é impermanente e brilha com atração apenas por um dia. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Joana explica que esses bens são impermanentes porque o homem não leva consigo ao desencarnar. Assim, onerar-se além de suas possibilidades por algo que será tão transitório, tão fugaz, é sofrer desnecessariamente. O Evangelho vem corroborar esse entendimento no item tormentos voluntários. Poderia o homem, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. Nunca é demais repetir. Não estamos dizendo que você não possa almejar um carro melhor. Deus não vê mal no fato de a criatura tentar melhorar a sua posição. O que se critica é onerar-se demasiadamente por algo que não nos será levado em conta na vida espiritual, a vida verdadeira. Um segundo sentido que podemos extrair do sofrimento da impermanência decorre do desenvolvimento tecnológico. Nestes tempos modernos, lança-se uma televisão último modelo no dia de hoje e amanhã uma nova televisão também último modelo surge. E o consumista, que mal adquiriu o último modelo de ontem, sofre porque não tem o último modelo de hoje. Adentra assim um círculo vicioso sem fim, porque sempre um novo modelo surgirá, e isso aturde. Incorre no mesmo trecho do Evangelho citado agora há pouco, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. A vida é bela, simples como ela é, e assim que aprendermos a dar valor nessas coisas simples, aquelas que realmente importam, e não no fato de ter ou não a televisão último modelo, ou o carro veloz e esportivo, certamente veremos a vida de outra forma, como ela verdadeiramente é. Com sofrimentos? Certamente, pois estamos na Terra, mas com equilíbrio, pois a mudança na forma de encarar a vida fará com que enxerguemos também as bênçãos que estão bem diante de nossos olhos. Que veja aquele que tiver olhos de ver. O terceiro e último tipo de sofrimento, segundo Buda, seria o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento resultante do condicionamento abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. Nesse tipo, o sofrimento por que passamos é maior ou menor conforme os valores morais e princípios que nos foram transmitidos durante a vida. Uma educação incorreta faz com que a escala de valores, para muitos indivíduos, apresente-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar e o promíscuo, o poder transitório e a força, como relevantes para a vida. Não seriam esses alguns dos valores que estão servindo de base para a sociedade atual que tanto criticamos? Nós podemos melhorar a pergunta. Não seriam esses alguns dos valores que ainda estão servindo de base para a nossa vida? Porque ainda somos imediatistas. Com muito esforço, estamos nos despojando do que é vulgar. Temos de nos incluir nessa. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Nossa educação também teve falhas, pois desprezamos a santa e divina moral do Cristo. Mas Deus é Pai de amor e misericórdia, e age no fundo da consciência de cada um
para resgatar esses filhos transviados que somos e resgatar de nós mesmos. Os conflitos psicológicos e o sofrimento em geral agem em nossa consciência como um instrumento de que Deus se vale para que readequemos a nossa rota a essa santa e divina moral do Cristo. Ouçamos um trecho da palestra de José Carlos de Luca nesse mesmo sentido. A gente sofre pelo sabor das circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, eu fico ótimo. Se muda alguma coisa no vento, pronto, aquilo já me desconcertou. E aí então eu saio de prumo, eu desconfiguro, eu surto, eu negativo, eu entro no pessimismo, eu perco a fé, eu não tenho mais esperança, fico de mau humor. E a minha energia, como é que fica? Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E quanto mais a minha energia desce, mais as coisas vão piorando. Vocês já perceberam uma coisa? Que coisas boas costumam acontecer para quem está bem? A melhor fase da nossa vida é quando tudo está acontecendo bem e parece que quando tudo está indo bem, mais coisas boas vão acontecendo. E o contrário é verdadeiro. Quando alguma coisa está mal, parece que é o efeito cascata. Você perdeu o emprego, aí depois do emprego você ficou sem dinheiro, foi despejado, bateu o carro, viu que não tinha seguro, e aí a esposa já não te suporta mais em casa, e uma briga conjugal, de repente o filho não para de ficar doente. Aí você vem para o centro, fizeram alguma coisa contra mim. Tem macumba, tem não sei o quê. Não. Tem a minha própria energia negativa que eu não soube o quê? Revertê-la. Não deixar me enfraquecer, me abater. Ainda que isso possa acontecer por alguns dias, algumas semanas, dependendo da gravidade do fato, mas que o socorro e a solução vão acontecer na medida em que eu começo a mudar o meu clima interior, a minha energia, sabendo que se eu estou passando por essa fase, é o plano de Deus. É um plano de Deus que está querendo me conduzir por uma fase melhor. Quem costuma usar GPS aqui ou já viu GPS? Levante a mão, vamos ver. Então, você está lá, na rua, escutando o GPS. De repente o GPS fala para você, vire a próxima direita. E aí das duas uma, ou você ouviu, entrou, ou você não ouviu, ou você falou assim, esse GPS está errado. Eu vou fazer o meu caminho. E aí você passa. O que é que o GPS fala para nós? Recalculando a rota. Não é isso? E aí, para trazer a gente de volta para aquela rota, nós vamos ter que o quê? Às vezes fazer uma volta e mês. Então, quando a dor chegar na nossa vida, vamos lembrar o GPS de Deus falando para nós, recalculando a rota. Eu pedi para você entrar naquela rua e você não entrou. Vou imaginar, você foi ofendido, gravemente ofendido, e está lá, sofrendo, com aquela mágoa no peito. Você liga o GPS, vou abrir o Evangelho, vou pegar o livro aqui, quero ouvir a palavra de Deus. O que é que o GPS de Deus fala? Entre na rua do perdão. Não é? E o que é que muitas vezes a gente fala? Eu perdoar? Nunca. Ele que me fez esse mal. Ele vai ver. Eu quero a desgraça na vida dele. Entra na avenida do perdão? Não. O que o GPS de Deus fala? Recalculando a rota. E aí a gente vai ter que entrar na avenida da dor.
vai ter que entrar na avenida da dificuldade. Até um dia a gente se dá conta e falar de verdade, preciso voltar para aquela rua. Aí a gente entrou na rua do perdão e aí entramos no caminho melhor. Fica bem claro que Deus não quer a morte do pecador, mas a do pecado, de modo que quanto menos nos afastarmos do caminho da moral do Cristo, representada pela avenida do perdão, menos teremos de retornar pela avenida da dor, ou seja, sofrer em razão dos hábitos infelizes que decorrem de nossa educação incorreta. Joana prossegue: as festas ruidosas atraem a atenção. As companhias jovens e irresponsáveis despertam interesse. As conversações chulas produzem galhofa, que são satisfações de um momento, responsáveis por sofrimentos de largo porte. Quanto às festas ruidosas, creio que os slides anteriores já explicaram bem as consequências dela decorrentes. Assim, gostaria de me ater ao ponto das conversações chulas. Em um dos livros de André Luiz, encontramos uma grande verdade sobre o tema. No estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Reflita sobre suas últimas conversas e verifique se alguma delas, que começou inocente, sem qualquer malícia, não se transformou em piadinhas ou escárnio sobre a vida alheia. É bem como diz Joana mesmo: no momento em que ocorrem, trazem o riso. Todavia, de acordo com a proporção que a conversa tome, você se pega vibrando negativamente contra alguém, ou pior, recebendo uma vibração negativa daquele que no fundo, se sentiu ofendido pela piadinha que você fez. E para finalizar esse tópico, se você já está na busca de não ser o responsável pela conversação chula, mas convive, em casa ou no trabalho, com alguém que ainda não despertou para isso, não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Com esse slide, encerramos a primeira parte do capítulo 2. Espero que o estudo de hoje tenha acrescentado reflexões produtivas ao seu dia. Se quiser, peço que você deixe um comentário sobre essa aula. Só assim saberemos se os vídeos estão alcançando o objetivo proposto. E deixamos aqui o convite de sempre, para que você leia a obra oportunamente, a fim de colher os ensinamentos diretamente da fonte. Até breve!